Será que uma decisão judicial pode criar uma obrigação que a lei simplesmente não previu? A gente vai analisar hoje uma das maiores tensões do direito do trabalho aqui no Brasil. Aquele momento exato em que a interpretação de um tribunal parece ir além, muito além do que está escrito na norma. Essa pergunta aqui, ela vai direto no coração do princípio da legalidade, que é um pilar do nosso sistema. Pensa bem, se a lei é que manda, o que acontece quando uma interpretação de juízes, consolidada numa súmula, acaba criando uma regra nova e mais, um custo novo que não estava lá no texto original? E pode ter certeza, isso aqui não é só um debate teórico de livro. As consequências são bem reais. A gente está falando de dinheiro, de operação e principalmente da segurança jurídica de um monte de setores da nossa economia. Para a gente entender essa polêmica toda, a gente precisa voltar para a origem, para o texto da lei. O que a legislação, na sua forma mais pura e simples, diz sobre esse assunto? A CLT é muito clara, ela é taxativa. Insalubridade é uma condição técnica objetiva. A lei exige que a exposição ao agente nocivo esteja acima de um limite que já foi definido. O texto não dá brecha para achismo nem para analogia. E aqui está o ponto central da coisa. A norma que detalha esse artigo da CLT, a NR15, lá no anexo 14, ela especifica exatamente qual tipo de limpeza gera o adicional máximo: o contato permanente com lixo urbano. A expressão é essa, ponto, não é outra. Ué, mas se a norma é tão específica, de onde é que veio todo esse conflito? Pois é, ele nasce quando a jurisprudência entra em campo e decide, por meio de uma analogia, interpretar aquilo que a norma não disse. É aqui que a discussão esquenta. E está aqui a fonte de toda a controvérsia, a súmula 448 do TST. O que ela faz? Basicamente, ela diz que limpar um banheiro de grande circulação é a mesma coisa que coletar lixo urbano, pelo menos para fins de pagar o adicional. Ou seja, na prática, o tribunal criou uma equivalência que não está na norma. Olha só essa comparação. Ela deixa tudo bem claro. De um lado, você tem a NR15, uma norma técnica, falando de lixo urbano. Do outro, a súmula 448, um entendimento de juízes que estica o conceito para a higienização de sanitários. A base de um é a norma, a do outro é a própria jurisprudência, basicamente um direito que nasce dele mesmo. E o impacto financeiro dessa equiparação que veio da justiça é direto e é pesado. O adicional de insalubridade em grau máximo é um acréscimo de 40% sobre o salário mínimo. E isso, claro, reflete em todas as outras verbas. É um custo que não foi criado pela lei, mas pela interpretação da lei. Bom, com o conceito sendo esticado e o impacto no bolso ficando tão claro, o debate só fica mais profundo. É aqui que o princípio da legalidade bate de frente com a interpretação dos tribunais. A pergunta que não quer calar nos tribunais, nos escritórios, é essa. Afinal, até onde vai a interpretação e onde é que começa a criação de uma regra nova? O entendimento de um tribunal, mesmo o que seja repetido várias vezes, pode impor um custo que a norma original simplesmente não previu. Mas claro, tem um outro lado. Há quem defenda que essa distinção que a lei faz é artificial, que ela ignora como as coisas são na vida real. Como aponta essa análise, na prática, o lixo de um shopping e o lixo que está na calçada são a mesma coisa. É o argumento de que a realidade vale mais do que a forma, o que desafia a leitura literal da norma. E olha, essa discussão está muito longe de acabar. Lá no STF tem uma ação questionando se o TST não passou dos limites da sua competência. Dentro do próprio TST tem um processo parado há anos tentando definir o que raios é grande circulação. E enquanto isso, a insegurança jurídica reina nos tribunais regionais. E essa confusão toda vira decisão diferente para caso igual. Em Santa Catarina, por exemplo, a maioria dos juízes aplica a súmula e pronto. Já no Rio Grande do Norte, tem decisão firme falando o contrário. Se não está na norma, não tem adicional. A mesma atividade em estados diferentes com resultados completamente opostos. E essa instabilidade toda, claro, não fica só no papel dos processos. Ela se transforma em riscos e custos bem concretos para as empresas e para os trabalhadores no dia a dia. A lista dos setores que estão em alerta é gigante. Basicamente, qualquer lugar que tenha um banheiro de uso coletivo está nessa berlinda. Hotel, hospital, shopping, escola. A lista não para. E aí, o gestor faz o quê? Se ignorar a súmula, ele corre um risco danado de tomar uma condenação pesada lá na frente. Por outro lado, a norma não obriga a pagar, então recorrer na justiça é um direito.
Fica nesse equilíbrio tenso entre o risco e a defesa. E tudo isso nos joga numa provocação final que vai bem além do adicional de insalubridade. A gente está falando do próprio conceito de segurança jurídica no Brasil. E aqui está um ponto crucial. Questionar uma súmula não é desrespeitar o judiciário. Pelo contrário, é participar de um debate técnico fundamental para a gente evoluir o direito e construir um ambiente de negócios que seja, acima de tudo, previsível. Fica então a reflexão. Quando um tribunal, na busca por fazer justiça num caso específico, estica o que a lei diz, o resultado final é um sistema mais forte e seguro? Ou será que essa prática, mesmo que bem intencionada, acaba criando ainda mais incerteza para todo mundo? A discussão está aberta.